Olá, estudante, tudo bem com você? Eu sou a professora Sueli, estou com o Val, tudo bem, Val? E nós vamos tratar de um assunto bem interessante de arte, que é a pintura e a representação da cor na história da arte. Vamos lá, preparado? Objetivos da aula de hoje: conhecer e compreender as relações simbólicas da cor e o seu uso nas obras de arte ao longo da história. Algumas perguntas que eu tenho aqui para você, algumas questões. Você sabe como as cores são ou foram utilizadas nas obras de arte? Você tem ideia? Elas mudaram conforme o tempo? Ou você acha que os artistas sempre usaram as cores da mesma maneira, o tempo todo, sempre igual, sempre igual? O que você acha? Será que essas cores têm significado? Você acha que o artista, quando ele realiza uma pintura, um desenho, ele utiliza cores assim simplesmente por utilizar? Ou ele coloca algum significado nessa obra? O que você acha, hein? As cores, elas sempre foram utilizadas na arte com os mais diferentes objetivos, que foram mudando conforme o tempo e os movimentos artísticos. E eles sempre estiveram carregados de significados. O que quer dizer isso? Que nos movimentos artísticos, né, as cores, elas sempre simbolizaram algo, elas sempre tiveram alguma intenção ali naquela obra, né? As formas, por exemplo, se você pega uma obra do cubismo, ela é diferente de uma obra do impressionismo, as cores são diferentes, elas são empregadas de maneiras diferentes, não é mesmo? Bom, será que você prestou atenção nisso que nós falamos? Vamos ao nosso quiz, então. Primeiro quiz. Sobre a cor na arte, é correto afirmar. Letra A. A utilização das cores, ela só mudou com os egípcios e em nenhum outro período mais. O que você acha? Será que é isso? Letra B. A utilização das cores mudou conforme o tempo e os movimentos artísticos. Ou será que você acha que a letra C? As cores sempre foram utilizadas de um único jeito na pintura. A, B ou C? O que você acha?
Será que você conseguiu responder essa? Estava fácil, não estava? Sobre a cor na arte, é correto afirmar que... Resposta correta, letra B. A utilização das cores mudou conforme o tempo e os movimentos artísticos. Lembre-se que eu acabei de falar, né? Que dependendo do movimento, as cores eram utilizadas de uma forma ou de outra, né? As linhas, as próprias formas da pintura, não é mesmo? Bom, as cores, então, e as suas relações simbólicas. Vamos tentar entender um pouquinho? Aqui nós temos uma pintura do período barroco, acho que você já deve ter ouvido falar, né, nesse período aí, onde os artistas aproveitaram a iluminação de ambientes com a luz de velas, criaram tonalidades amareladas, captando essa luz e as suas cores misteriosas. Então, nós temos aqui a parábola do homem rico, do Rembrandt. Se você observar ao fundo, nós temos uma pessoa com uma vela na mão, uma vela acesa, e esse espaço é iluminado por essa vela. Então, toda a luz que você tem nessa pintura vem unicamente dessa vela. E ali nós temos essas tonalidades diferentes do amarelo, né? Várias tonalidades do amarelo. Então, observa isso. As cores, elas foram utilizadas na arte com os mais diferentes objetivos. E esses objetivos, eles foram mudando conforme o tempo e os movimentos artísticos. Em certas ocasiões, a cor foi usada apenas como um instrumento para retratar a realidade da maneira mais verídica possível. Mas em diversas ocasiões, elas foram utilizadas com cores contrastantes, né, de forma contrastantes, para criar efeitos dramáticos e evocar emoções e sentimentos, né? Então, nós vimos ali que em alguns casos, né, quando a pintura era realista, apenas mostrava ali uma paisagem, uma cena da natureza, alguma coisa assim. Mas, né, existem muitos exemplos aí na história da arte, onde nós temos as cores trazendo emoções, e às vezes fortes emoções, né? Às vezes elas até chocam. Voltando aqui da pintura barroca, nós temos duas imagens, tá? E elas parecem representar cenas teatrais. Se você observar, você vê as pessoas como se elas estivessem conversando, né, se movimentando. Outra característica dessa pintura barroca que nós vemos é o contraste, né, de luz e sombra. Então, é bem evidente isso, luz e sombra. Também, contraste entre cores. No barroco é muito comum se usar o vermelho e o verde, que são cores contrastantes, né? Nós temos aqui Caravaggio, uma frase dele: a beleza não é privilégio da aristocracia, né? Aqui nós temos Vocação de São Mateus. E na outra, uma cena Emnaus. Então, você tem aí as cores contrastantes, o contraste de claro e escuro, a luz, né? A fonte de luz. Nessa imagem, você tem a luz vindo, provavelmente, de uma janela lateral, né? Ali na outra também temos a luz, né? E aqui, essa imagem é bastante conhecida, você já deve ter visto por aí, não é mesmo? Nós temos aqui Rembrandt, né? Ele que viveu de 1606 a 1669, a emoção por meio da gradação da claridade. Então, aqui nós vemos a luz também, né? Lição de anatomia. Você já viu essa imagem? Nós temos ali o cadáver, né? E a turma de medicina, né? Tendo essa aula de anatomia. Observe a expressão dos rostos, né?
Observe a luz, como ela é utilizada nessa pintura. A cor e suas relações simbólicas. A forma como os artistas se expressam através da arte se transformou inúmeras vezes, caracterizando e definindo os movimentos artísticos. Em vários desses movimentos, nós podemos perceber a utilização da cor de modo simbólico, no qual as cores são aplicadas e apresentam significados por razões pré-estabelecidas, como uma convenção de cada momento histórico, Calandrini, 2018. Então, aqui nós vemos que as cores, elas têm esse poder, né? E essa simbolização daquele momento histórico, daquele artista, né? Bom, quiz número 2. Vamos ver se você prestou atenção aí no que nós falamos. Quais foram os artistas que aproveitaram a iluminação de ambientes com a luz de velas e criaram tonalidades amareladas? Quais foram? Será que você se lembra? Será que foram os artistas barrocos? Será que foram os cubistas? Será que foram os impressionistas que utilizaram a luz da vela? Eu já volto com a resposta. Você conseguiu responder? Essa também estava fácil, não? Vamos lá. Quais foram os artistas que aproveitaram a iluminação de ambientes com a luz de velas e criaram tonalidades amareladas? Resposta correta:
os barrocos, né? A gente viu que os artistas do período barroco aproveitavam essa iluminação dos ambientes, né, por luz de vela e criaram essas tonalidades aí que a gente acabou de ver nas imagens. Bom, esse quadro, tenho certeza que você conhece, não é mesmo? O Grito, o Edvard Munch, né? Observe as linhas, observe as cores. Olha como este é um exemplo de que as cores, elas trazem alguma mensagem, elas trazem alguma emoção, algum sentimento, né? Elas ajudam aqui a você interpretar essa imagem. O que será? A gente começa a se perguntar, né? O que será que aconteceu? Por que ele grita? Né? Do que ele tem medo? Ele está fugindo de alguém, de alguma coisa? Quem são aquelas pessoas, né? E você teria medo do quê? Né? Do que você fugiria? Bom, voltando a falar nas cores simbólicas, né? No simbolismo das cores, vamos pensar um pouquinho na cor vermelha, né? Então, o vermelho, né? Em determinadas épocas, essas cores já foram empregadas de forma a distinguir membros de classes sociais mais elevadas ou até mesmo divindades. Durante a era cristã, o vermelho era utilizado nos trajes sacerdotais, simbolizando o sangue de Cristo. Porém, durante o Renascimento, o vermelho viria a representar a cor da nobreza. Já o marrom e o cinza, veja só, eram utilizados nos trajes dos camponeses. Bom, o vermelho ele é utilizado desde a pré-história, né? Desde o ser humano lá da pré-história já pesquisava na natureza e tinha lá, né, a partir de argilas e terras avermelhadas, beleza? Renascimento, eu falei em renascimento, né? O que quer dizer o termo renascimento? É renascer, nascer de novo. Então, aqui no Renascimento, a gente tinha uma volta à cultura clássica greco-romana, né? Onde o homem, a beleza humana, ela era valorizada, a inteligência humana era valorizada. Então, aqui nós temos técnicas bem importantes que vão fazer com que essa pintura fique realista, que ela tenha as 3 dimensões. Vocês se lembram das 3 dimensões? Altura, largura, profundidade. Então, aqui nós temos a perspectiva, né? Lá atrás, você vê que tem profundidade essa imagem. Além da técnica do esfumato, que vai contribuir aqui para essa realidade, né, dessa pintura, que é a técnica do esfumato. Você não tem o contorno, a linha de contorno, ela sai, ela cai em desuso e você tem esse esfumato, né? Bom, vamos ver se você prestou atenção e vamos ao terceiro quiz. Durante a era cristã, a cor vermelha na pintura simbolizava o quê? Letra A, simbolizava o juízo final. Letra B, o pecado de Adão. Letra C, simbolizava o sangue de Cristo. Responde aí que eu já volto.
Será que você acertou mais essa? Vamos ver? Durante a era cristã, a cor vermelha na pintura simbolizava o quê? Simbolizava o sangue de Cristo. Lembra que a gente acabou de ver ali? Bom, nós temos aqui as referências dessa aula. Retomando, nessa aula, nós vimos como a cor ela tem sido utilizada durante todo o tempo na história da arte. Nós vimos também a relação do artista com a cor. Nós vimos que cada período histórico, né, da arte, os artistas utilizavam a cor de uma maneira. E nós estudamos também a influência dessa cor na percepção humana. A gente viu que elas se relacionavam com algumas coisas ali, né, que o artista assim desejasse. Então, eu espero que você tenha gostado e até breve.